Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus bem alto aí, ó. Glória a Deus. Bom, antes de iniciar aqui, eu gostaria de começar falando da importância desse mês, né, de outubro. Quem recebeu o lacinho aí, olha, o lacinho cor-de-rosa? Todo mundo recebeu? Inclusive, ó, tô de cor-de-rosa também. A Iris, né, de rosa, tem algumas irmãs. Bom, esse mês é um mês muito importante, né? Que é o mês da prevenção do câncer de mama. E é um assunto que é engraçado porque assim, né? Antes a gente ouvia falar que tinha um amigo de um amigo, uma amiga de uma amiga, né? Enfim, de alguém, algum familiar que estava passando pelo processo do câncer. E hoje é algo que está do nosso lado, minhas irmãs, meus queridos, né? Então, assim, pessoas conhecidas muitas vezes do nosso lado estão passando por isso, mesmo que você nem saiba às vezes. Mas tem muitas pessoas, infelizmente, sendo alcançadas, né, por essa doença. Então, assim, é um mês de conscientização da importância disso, né? De você olhar para o seu irmão, para o irmão que está do seu lado, com mais amor, com mais carinho, e ver se talvez ele não esteja passando por esse momento difícil, né? Por mais que a gente seja escolhido pelo Senhor, a gente, né, serve ao Senhor, os dias maus também chegam, né? E, inclusive, é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Quando o Senhor, Ele escolhe os improváveis, muitas vezes, ou sempre, eu poderia dizer, que os improváveis, eles vão passar por fases e estações difíceis. Mas isso não significa que o Senhor não está conosco. Diga comigo, não significa que o Senhor não está comigo. E eu queria começar essa palavra falando sobre Davi. Bom, Davi, como todos sabem, né, como todos conhecem a história, ele foi um menino escolhido pelo Senhor, né? Escolhido ainda menino, e durante o seu crescimento ali, o Senhor foi tratando com ele, foi cuidando dele, né? E algo de muito valor que ele tinha era o coração puro, né? Quebrantado. Abra sua Bíblia aí lá em 1 Samuel, no capítulo 16. Nós vamos ler bem rapidamente do versículo 6 ao 13. E aí no final aqui eu fecho dizendo, né, como que esse tema pode trazer semelhança com o que estamos falando. Abriu aí? Dá um glória a Deus quem abriu. Ninguém abriu não, irmãos? Dá um glória aí. Aí, ó, glória a Deus. Bom, lá diz assim, 1 Samuel 16, do 6 ao 13. Diz assim, olha, e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem da estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que acha que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez a passar Samá, porém também disse, não é esse escolhido o Senhor. Assim Jessé também fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. E disse mais a Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens e disse, ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Glória a Deus! Falando bem rapidamente aqui dessa história, Samuel foi até a casa de Jessé, porque o Senhor o direcionou que ali estaria o próximo rei de Israel. E ali Samuel chega naquela casa e o pai, Jessé, né, apresenta 7 filhos. Mostra, olha, esse aqui é o meu filho. Imagina que apareceu um filho forte, né? Filho bonito, formoso, apareceu vários. E nenhum deles era o escolhido para liderar Israel, né? E ali chega um momento que Jessé fala, mas acabou, cadê os filhos? Acabaram todos? E aí Jessé lembra do filho que estava cuidando das ovelhas.
e manda-o chamar. E exatamente aquele que estava cuidando das ovelhas era aquele escolhido para ser o próximo rei de Israel. Dani, onde você quer chegar com isso, né? Como que a gente pode trazer essa história para a nossa realidade? Primeiro ponto que eu quero dizer aqui é que Deus está interessado no seu coração. Não na sua aparência, não na sua força, não de algo lindo que você pode fazer. Meu querido, muitas vezes nós temos vivido de pura aparência, sabe? Assim como talvez esses jovens aqui, né, a aparência era formosa, eram fortes. Talvez poderiam ser considerados jovens assim, não são fortes, eles podem liderar uma nação, eles têm condição de liderar uma nação. Mas o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor enxerga o que está lá dentro do nosso coração. O Senhor enxerga além do que o homem pode ver. E aí, lá em Provérbios tem um versículo que fala muito comigo, né? Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida, as saídas de vida. Então aqui Davi é o seu escolhido, né? Agora conjecturando, como meu pai diz, eu imagino que ele guardou o coração dele. Ele pastoreou ali, cuidando daquelas ovelhas. Talvez em algum momento ali Deus já tinha direcionado a promessa, né? Que ele fosse rei. Mas em nenhum momento ele parou, ele continuou cuidando. Cuidando das ovelhas, cuidando daquilo que o pai dele autorizava ele a cuidar, né? E mesmo ele não sendo lembrado pelos homens, ele foi lembrado por Deus. Pode até o seu pai te abandonar, a sua mãe te abandonar, mas o Senhor, ele nunca te esquece, ele nunca te abandona. Esse é o símbolo da paternidade, né? A paternidade de Deus, o amor de Deus. Nos tempos difíceis, você não foi esquecido pelo Senhor. Às vezes sua família pode te esquecer, seus amigos podem te esquecer, mas o Senhor não esquece de você. Ele não esquece de você e Ele também não esquece das promessas que Ele tem para você. Tem muitas pessoas que dizem que o Senhor esqueceu das promessas, mas na verdade quem se esqueceu foram elas. Nós vivemos buscando um culpado, uma justificativa para que o meu chamado, para que uma coisa ruim que aconteceu comigo me abale e que eu me faça de vítima, né? Talvez de coitado. Ontem o pastor Jeffinho pregou aqui para a mocidade, ele falou algo que foi tremendo. Ele disse assim, olha, tem muitas pessoas que gostam do lugar de vítima, né? Que gostam, que olham para você, tipo assim, você gosta daquela pessoa que, ai, que dó. Você gosta que as pessoas falam, que dó de você. Misericórdia, meu querido. Deus tem muito mais que dó de você. Muito mais para te oferecer do que uma dó, do que um sentimento de dó. Deus tem uma promessa. E promessas do Senhor não são geradas em meio ao vitimismo. Você me entende? Glória a Deus. Então, se do nosso coração procedem as fontes de vida, conforme diz aqui em Provérbios, precisamos que o nosso coração esteja cheio das coisas de Deus. Eu te pergunto, do que o seu coração está sendo cheio? Jovem, do que o seu coração está sendo cheio? Da internet? Da pornografia? Jovens, né, adultos, do que o seu coração está sendo cheio? Sua boca vai falar daquilo que o seu coração estiver cheio. Então, se o seu coração estiver cheio de amargura, de coisas ruins, meu querido, você não vai jorrar nada de bom. Você não vai estar guardando o seu coração. Muitas vezes chega a murmuração, né, o momento de reclamação, e a gente reclama, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está permitindo? Teve um dia desses que eu estava no Instagram, eu estou acompanhando a filha do Roberto Justus, que ela está com leucemia, não sei se os irmãos acompanham. E eu achei interessante, uma pessoa mandou uma pergunta para ela assim, ela não é cristã. Uma pessoa mandou uma pergunta para ela assim, você acha que Deus, como se, tipo assim, Deus não gostasse dela, né? Perguntando, você acha que Deus gosta de você te entregando essa doença? Ela falou assim, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que Deus me escolheu para passar por esse processo, para que eu testemunhe de tudo que Ele está fazendo por mim. E nós, dentro da igreja, irmãos, nós não cremos da mesma forma. Pessoas de fora, vivendo pela situação difícil, crendo que elas foram escolhidas para um processo difícil, para que elas testemunhem disso. E nós cristãos aqui, nossa, eu estou passando por isso, murmurando, ai, tá difícil, meu querido. Vamos mudar essa rota.
Davi ali, ele poderia ter murmurado muito. Ele poderia ter reclamado muito. Eu sou esquecido da família, meu irmão. Mas ele aguardou que o tempo chegasse. E o tempo chegou. A promessa se cumpriu. E Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então ele não se esquece, ele não se arrepende, ele se lembra todos os dias do que ele te entregou. Mas aí vem o segundo ponto. Existe um preparo que precisa ser feito em você. Deus, ele escolhe os improváveis, mas os improváveis precisam de preparo. Talvez você é uma pessoa improvável para pregar a palavra. Deus te escolheu para isso, você é uma improvável. Assim como eu era uma improvável. Só que na hora que acontece, na hora que a promessa se cumpre, vem uma dificuldade na saúde, vem algo difícil na sua vida. Meu querido, tudo é preparo. Desde criança eu escuto dizer que o deserto é a escola do Senhor, né? Deserto é a escola do Senhor. E é mesmo, meu querido. No deserto você fica mais perto do Senhor. Na hora difícil você está ali perto do Senhor. Davi, ele foi preparado. Ele aqui recebeu a autoridade como rei. Mas durante muito tempo ele ainda continuou sendo preparado. E ainda assim, durante o reinado dele, ele errou muito. E ainda assim, durante os erros dele, o Senhor continuava preparando ele. Corrigindo, confrontando. Meu querido, o período de preparo, muitas vezes é um período de confronto. E nós estamos acostumados ou queremos que Deus só passe a mão na nossa cabeça. Ai, Deus me escolheu como improvável. O alecrim dourado, né? Me escolheu como improvável. Ninguém toca em mim, meu querido. Deixa o Senhor tocar em você. Deixa o Senhor fazer o processo dele com você. Ele precisa te preparar. E uma coisa que eu penso muito, sabe, todos os dias. O Senhor nos dá história para testemunharmos. Então Ele não te deu essa história só para... Ai, Deus está me fazendo sofrer, meu querido. Olha o copo cheio. Olha as promessas do Senhor. Ele não desistiu e você vai desistir por uma situação, uma adversidade. Se a gente estiver cansado, nós precisamos descansar e não desistir. Precisamos mudar essa rota. Nós temos ficado cansados. Ai, vou desistir. Não. Está cansado? Para e senta e descansa. Mas não desiste. Não desista. Há um propósito para tudo debaixo dos céus. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Terceiro ponto aqui, Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os menos prováveis. Davi aqui era o menos provável, né? De assumir uma nação. O menos provável, meu querido. Tanto que o próprio pai dele apresentou todos os filhos, menos ele. Então, na visão da carne, visão humana, ele era o menos provável. Mas para Deus ele já era o escolhido. Talvez hoje você seja a pessoa menos provável para viver esse destino que o Senhor escolheu. Às vezes você até se pergunte, né? Nossa, mas o Senhor escolheu foi isso para mim mesmo. Mas, Senhor, isso não está errado aqui, né? Meu querido, se há uma promessa, Ele vai cumprir. Você crê nisso? Você foi escolhido para anunciar o Evangelho do Senhor. Tem uma música que até diz, né? Você me leva ao deserto para falar de amor. Me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris para me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Às vezes o Senhor te coloca num deserto, meu querido. Numa necessidade, às vezes, de uma cura. Num deserto, assim, né, de dinheiro, que você passa, nossa, não tem dinheiro para pagar as contas. Mas o Senhor te coloca nesses lugares. Para você falar para as pessoas que estão vivendo a mesma coisa. Não se junte a elas para murmurar, não. Se junte a elas para testemunhar os pequenos milagres. A gente quer viver coisa grande, mas a gente se esquece dos detalhes. E Deus é um Deus de detalhe, meu querido. Já é milagre você estar aqui nessa noite respirando. Tem quantas pessoas no hospital hoje
clamando pela vida. E nós estamos aqui bem, respirando. Tem quantas pessoas aí em campo missionário sem ter o que comer no dia de hoje? Todos nós almoçamos. Estamos aqui bem. Então quando Deus, muitas vezes, Ele te colocar num deserto, fale dEle, testemunhe dEle, fale do amor. Entenda que Ele está com você. Deus não é Deus apenas dos tempos bons, Deus é Deus de todo o tempo. Nós precisamos parar de achar que Deus é Deus só na hora que está tudo bem, tudo maravilhoso. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Você crê nisso, meu querido? E aí, a partir do momento que o improvável ele foi escolhido, a gente tem a visão assim, né? A gente olha para um pregador, a gente olha para uma pessoa assim e fala: nossa, a vida daquela pessoa é um mar de rosas. Meu querido, quando a gente é escolhido assim, a gente entende, a gente vai dar andamento no que o Senhor nos chamou, Deus começa a preparar a gente para uma palavrinha que é muito difícil: resiliência. Passar pelas situações, vencer e ir em frente. Isso é resiliência, aguentar. Aguentar firme. Davi aqui, ele foi resiliente, meu querido. Sabe por quê? Depois que ele foi escolhido, eu imagino assim, né? Ele foi escolhido frente aos irmãos, os irmãos ficaram: nossa, ele foi escolhido. Meus irmãos, vocês não sabem o peso que quem é escolhido carrega, né? A responsabilidade, né, pastor? A responsabilidade. Então, muitos querem ser escolhidos por simplesmente serem vistos nos olhos humanos, mas, meu querido, você não tem que ser escolhido para que a carne humana te veja. Não é para isso. Não é para glorificar quem você é, não. O Senhor te escolhe, mas para que você glorifique o nome dEle, para que através de você flua rios de águas vivas. Uma oração que a Andresa, quando ela estava aqui, né, ela de curar sozinho. Alguns momentos eu vi ela orando, ela falava assim: Senhor, se há uma mão que o Senhor deseja usar, que seja a minha. Se há uma boca que o Senhor deseja usar, que seja a minha. Se há um corpo que o Senhor deseja usar, que seja o meu. Gente, na hora que essa irmã orou isso, eu falei: Deus, será que eu tenho coragem de fazer essa oração? Será que você tem coragem de fazer essa oração hoje? Eu imagino que Davi ali, conjecturando novamente, talvez ele tenha feito uma oração como essa. E, meu querido, sabe o que aconteceu? Começou com o próprio pai, a própria família negligenciando ele. E aí ele: Senhor, continua me usando, vai lá, usa minha boca, usa minhas mãos. Depois veio o quê? Ele teve que desenvolver habilidades, né? Para lutar, Deus foi desenvolvendo isso nele. E aí veio quem? Golias. Imagina, meu querido. Talvez você lá: Deus, eu não dou conta disso não. E Davi lá: se há uma boca, se há uma mão, se há um corpo que o Senhor deseja usar, que seja o meu. A gente chega diante das adversidades, a gente corre. Ao invés de falar: Senhor, se o Senhor quer me usar aqui, bora lá, vão comigo. Só não me deixe entrar sem a tua presença. Davi nos ensina aqui demais, meus queridos, sobre resiliência. Sobre a importância de suportar. Porque no final o Senhor nos dá a vitória. No final o Senhor nos dá a conquista daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente pede. O Senhor, Ele nos dá. Ele nos dá. Nessa noite talvez Ele te diz: aguenta mais. Eu vou te dar mais prova, aguenta mais. Ele está te preparando, meu querido. E às vezes você olha e fala assim: nossa, mas isso é um Deus mau. Não, Ele não é um Deus mau, Ele é um Deus bom. A gente se confunde, né? A gente acha que bondade são só aquelas pessoas que, né? Aquele convívio: ai, tudo é bonzinho, todo mundo me ama. Meu querido, nesse lugar você não cresce. No conforto você não cresce. Você não amadurece. Deus não é um Deus do conforto. Deus sempre vai fazer você se movimentar. Você ir para algum lugar. Saia dessa zona de conforto.
Davi ali, ele saiu da zona de conforto. Na palavra de Deus não fala que ele virou e falou assim, não, Samuel, eu não quero não. Ele aceitou e ele foi ungido. Ele saiu da zona de conforto de cuidar de ovelhas para cuidar de gente. Saia da zona de conforto. Saia desse lugar. Há um lugar que o Senhor deseja te levar. Só que enquanto o lugar que você estiver muito confortável, meu querido, é a hora de você se movimentar. E às vezes Deus nos entrega, Deus faz, coloca a gente no deserto e a gente quer ficar sentadinho aqui sem fazer nada. Meu querido, é no deserto que você vai crescer. Como eu disse, Deus não é Deus apenas dos tempos bons. Deus é Deus de todo tempo. Todo tempo Ele é Deus. E para finalizar aqui, nós precisamos reconhecer a importância de quando é Deus nos chamando. Ontem também o Jefinho pregando aqui, ele falou algo que me chamou muita atenção. Pedro ali, quando ele tá afundando no mar, Jesus o chama para andar sobre as águas, né? E Jesus chega para ele e fala assim, sou eu. Só que Jesus não falou, sou eu, Jesus. Ele falou, sou eu. E na hora que o Jefinho falou isso, eu falei, meu Deus, o que ele quer dizer com isso? Meu querido, Pedro tinha tanta intimidade com Jesus, que só de Jesus falar, sou eu, ele reconheceu a voz. Davi aqui, quando Samuel chegou para ungir, ele poderia ter falado assim, eu não vou lá não. Minha família me negligenciou, ninguém me queria lá. Não vou lá. Só que Davi sabia ouvir quem? A voz de Deus. Ele foi direcionado e ele foi ungido. Sabe qual que é o nosso problema? Nós temos vivido sem ouvir a voz de Deus. E nós não reconhecemos a voz de Deus quando Ele fala. Porque muitas vezes estamos cercados de multidão, cercados de tantas pessoas falando, que a gente não consegue reconhecer a voz de Deus. Nos falta intimidade para reconhecer a voz do Senhor, tomar decisões difíceis. Imagina você ir numa decisão difícil, algo talvez difícil que você precisa definir. Imagina a multidão falando em sua cabeça e você confuso. Para você silenciar todas essas vozes, é necessário intimidade com o Senhor. Porque é na intimidade que a gente reconhece a voz dele. Pedro ali reconheceu a voz de Jesus. Davi aqui reconheceu o chamado, que era a hora de ser ungido. Chegou a hora de você reconhecer a voz de Deus. Chegou a hora de você dar ouvidos à voz de Deus. É a voz de Deus que direciona o próximo passo. Não é a voz do seu amigo. Amém, ele pode ser usado por Deus, eu creio. Mas, meu querido, muita sabedoria. Aqui, Davi viveu uma situação em que toda a família dele estava contra ele. Eu imagino que, talvez depois de ser consagrado, talvez o pessoal falou, né? Não, você? Isso também vai dar errado. Mas Davi, ele ouviu a voz de Deus e ele confiava em uma promessa que o Senhor entregou para ele. Por isso que ele não desistiu. Ele errou, ele pecou, mas ele não desistiu. Ele se cansou, mas ele não desistiu. E você vai desistir? Você é escolhido, você já foi escolhido. Você está aqui porque você já entendeu isso. Mas os escolhidos precisam se posicionar, meu querido. Davi, ele se posicionou. Pedro, ele se posicionou. Ele ouviu a voz de Jesus e se posicionou. E você, quando você vai se posicionar? Ou você vai viver nesse eterno mimimi? Ah, ninguém gosta de mim, ninguém me vê, ninguém nananã. E Deus está assim para você, eu te vejo. E às vezes a gente fala que Deus é ninguém, né? A gente fala, ninguém me vê, e Deus está lá te vendo. Você chama Deus de ninguém praticamente. O maior de todos te vê. Quem deve te ver, te vê. Pare de tentar buscar olhares aqui na visão humana. Comece a atrair os olhares de Deus para você.
Fala, Senhor, olha para mim, eu preciso de Ti, preciso do Teu olhar. Preciso do Teu olhar todos os dias sobre a minha vida. Preciso da Tua voz me guiando. Na sexta-feira eu vivi uma experiência linda, inclusive, obrigada, viu, Landara? Compartilhando com os irmãos aqui, desde muito nova, o Senhor também me deu, além da promessa do pastoreio, o Senhor me falava que eu pregaria em escolas, que muitas pessoas ainda me ouviriam falar do Senhor através da minha vida, mas dentro das escolas. E aí eu fui em um congresso, em uma igreja, que eles explicaram, né, como evangelizar nas escolas e tudo. Gente, isso, eu nem era casada ainda, eu sou casada há 4 anos. Deve ter uns 6 anos, mais ou menos. E sabe aquela coisa, você fica assim, nossa, será que isso vai chegar mesmo? É como Davi aqui, nossa, será que talvez vai chegar? Será que o momento de ser ungido vai chegar? E aí, há uns dias atrás, a Landara me chamou, ela falou, Dani, eu queria que você levasse a palavra lá na minha escola. Eu falei, nu! E aí eu falei, Deus, o Senhor está cumprindo uma promessa. Meus queridos, o cumprimento dessa promessa chegou num momento muito difícil para a nossa casa, né, meu bem? Momento muito difícil que nós estamos vivendo. Chegou uma promessa do Senhor. Eu fiquei assim, eu me alegro, eu me entristo. O que acontece agora, Jesus? Eu fiquei assim, e agora? O que eu faço? Sabe aquela coisa que você tem um momento bom e um momento difícil, você fica assim, e agora? E aí o Senhor me disse assim, minha alegria é a sua força. Meus irmãos, deu muita vontade de desistir. Eu falei, Deus, eu não vou dar conta não. Eu vou falar do quê? Falei, são jovens, eles estão em outra estação, eu estou vivendo uma estação, o Senhor está me dando palavras sobre a estação que eu estou vivendo. E agora, o que eu vou falar? Aí eu abri meu telefone, eu tenho mais de 20 pregações escritas, meu querido. E aí eu fui procurando, abri uma, falei, eu acho que é essa. Meus queridos, o Senhor repaginou uma palavra inteira. Sabe, uma palavra antiga que eu tinha, o Senhor me trouxe uma visão totalmente diferente. Eu falei, meu Deus. Fui, levamos a palavra, né, Landinha? E para a glória de Deus, devia ter mais de 40 alunos ali, né? Imagina, meus irmãos, 40 jovens ouvindo a palavra do Senhor. E eu falei, Deus, o Senhor está cumprindo algo, talvez no momento mais difícil da minha vida. Ele, eu continuo sendo Deus. E eu vou continuar dando novas estações para você, novos lugares para você ir. E meus irmãos, está acontecendo. Está acontecendo. E é assim que Deus faz. A obra dele não para por algo que a gente acha que é limitado naturalmente. Às vezes Deus está lá do céu assim, falando para mim, ô minha filha, eu já te dei a cura que você precisa, relaxa, agora vai e cumpre a promessa aí que eu estou te dando. Vai cumprir o que eu pedi para você fazer. Só que a nossa visão é tão limitada que a gente fica, Deus, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Hoje mesmo, foi um dia assim, falei com o Paulinho, nossa, não tem nada para pregar, Jesus amado. Sentei na mesa assim, folheando todas as minhas palavras, eu falei com minha mãe ainda na sexta-feira, mãe, se você estiver vendo aqui, ó, estou aqui. Mandei uma mensagem para ela, mãe, não quero pregar domingo, não tenho o que falar. Mostra a mensagem aqui para vocês, irmãos. Falei com ela, não quero. Pede o pastor Napô para pregar, a Neuzinha. Falei, pede alguém, não tenho o que falar. Falei, minha alma está gritando, sentindo dor. Ela falou assim, eu não vou deixar você desistir. E glória a Deus porque ela não deixou eu desistir, meus queridos. Porque todos os dias que eu estou aqui, que eu faço isso aqui, que eu prego, meus queridos, parece que há um encontro, sabe? De algo de Deus assim dentro do meu coração. Eu saio assim, sabe? Cheia de uma forma que eu não consigo explicar para os irmãos. Sabe aquele momento que você está num lugar que você se sente assim, é aqui que eu nasci para estar. Na sexta-feira foi do mesmo jeito, falei, é aqui que eu nasci para estar. Não deixe as circunstâncias te fazer desistir. Se você estiver cansado, você vai fazer o quê? Diga alto. Só não vai desistir. Davi talvez ele se cansou, mas ele não desistiu. Pedro talvez ele se cansou, mas ele não desistiu. Você talvez está cansado aqui hoje, mas não desista. Continue, permaneça. Não desista, não desista, não desista da fé. Não desista de amar o Senhor. Não desista de crer. Às vezes o Senhor já te entregou autoridade para um problema que você está vivendo. Mas há um tempo de obediência.
Porque o Senhor, Ele nos entrega autoridade, mas Ele também requer de nós obediência. Então, às vezes, Ele te entregou autoridade, mas ainda não é a hora de ir, não é a hora de falar. Só que você só vai descobrir isso com intimidade. O último ponto aqui, né? Ouvir a voz de Deus. Você só vai entender e ouvir a voz de Deus quando você tiver intimidade o bastante para reconhecer que é Ele que está falando com você. A partir disso, as palavras da multidão, que as pessoas falam, você consegue discernir bem aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Você fala, isso aqui é de Deus, vou absorver, isso aqui não é. Bora para frente. Fique de pé no seu lugar, meu querido. Só passando aqui novamente pelos pontos, né? Deus está interessado no seu coração, não na sua aparência, no que você pode fazer de bom, no que você foi formado, no que você está formado. Meu querido, Deus não está interessado nisso, não. O mercado de trabalho está. Mas Deus não está interessado nisso, não. Porque Ele pode te dar conhecimento, mesmo se você não estiver dentro de uma faculdade, Ele pode te dar um dom. Paulinho aqui é a prova. Paulinho fez 1 mês de aula, né, meu bem? Pra saber tocar isso tudo que ele toca, meu querido. É dom, é Deus que entrega. Talvez, se outra pessoa viver 30 anos numa escola de música, talvez ela não tenha o mesmo tato que o Paulinho tem, porque é dom. E aí, a gente vive aquela coisa, né, de querer o mesmo do outro. Eu quero a mesma experiência que eu teve. Eu quero a mesma experiência que Davi teve, meu querido. Isso aqui são exemplos. Porque o Senhor é individual com você. Então Ele tem algo para mim, Daniela, para Isabela. Nós duas somos irmãs gêmeas. E hoje vocês veem a diferença. Ela está lá na Espanha, eu estou aqui. Nós estamos vivendo estações totalmente opostas. Isso nos prova cada vez mais o quanto Deus é individual. Ele tem algo que é seu. Então para de viver querendo a experiência do outro. Ah, que o outro viveu a experiência, eu também vou viver. E se Deus não quiser que seja assim? E se Deus quiser mudar a rota? Você está disposto a viver essa nova rota? Viver uma nova rota significa novas experiências. E novas experiências significam mais testemunho. É assim que o Senhor gera testemunho, meu querido. Dando um deserto para cada um, fazendo cada um passar por um deserto. Quando se ajuntam, meu querido, há testemunho, um ajuda o outro, um orienta o outro, um segura a mão do outro. Imagina se todo mundo tivesse a mesma experiência. A gente nem ia ter coisa para contar. E crente ama conversar, né? Creia que Ele tem te dado o deserto para testemunho e para crescimento. Não questione, meu querido. Muitas vezes eu mesma sempre caio nessa... Nossa, para que eu estou passando por isso? Deus, não é possível. E Deus tem me corrigido. Aí Deus me lembra de uma frase que minha mãe falou. Não sei se todos aqui conhecem o pastor Jeff Chandler. A gente era nova quando ele faleceu. Um pastor ele era muito próximo da nossa família, né? E aí eu falava, mãe, como... Eu era muito nova, eu não entendia muito. Falei, mãe, mas como assim? Por que Deus levou o pastor Jeff? Ficava perguntando o tempo inteiro. A minha mãe falou comigo assim, filha, não pergunte a Deus por quê, pergunte a Deus pra quê. Porque quando você entende o pra quê, você descobre o propósito. O pra quê te traz a visão do propósito pelo qual Ele fez aquilo acontecer na sua vida. Pergunte pra quê. Às vezes é para que você cresça, às vezes é para que você amadureça, às vezes é para que você mude uma rota, para que você aprenda algo novo. Para que o Senhor está me colocando nessa situação? Para que o Senhor está me ungindo? Para qual chamado? Ao invés de ficar perguntando por quê? Eu, como criança, eu entendi isso. E hoje, enquanto eu estou adulta, muitas vezes eu me vejo perguntando por quê. Por isso que o coração, assim, da criança, ele é tão puro, né, meus queridos? Porque naquele tempo eu lembro que eu entendi o pra quê, o porquê, a diferença. Só que 25 anos depois eu me vi na mesma situação perguntando por quê. Aí Deus vai lá atrás e fala, vem cá, minha filha, vou te lembrar um negócio aqui. Você lembra lá quando aconteceu isso? Muitas vezes a gente olha para o nosso passado só com dor, meu querido. Mas a gente nunca consegue ver o que a gente aprendeu lá atrás.
Hoje, com 27 anos, eu tenho a Isabela, que mora na Espanha, a Ana, que mora no Rio de Janeiro. Meus queridos, como eu sinto falta, né? Das minhas irmãs perto, da casa cheia. Nós vivemos muitos momentos felizes juntos, mas o Senhor deu propósitos diferentes, tempos diferentes, estações diferentes para cada uma. Mas ainda assim, várias vezes o Senhor me leva lá atrás e fala assim: filha, você lembra disso aqui? Então, foi assim. Eu vou te dar a sua experiência, calma. Acalme o seu coração, meu querido. Acalme o seu coração. E creia nele. Feche os seus olhos aí. Deus escolhe os improváveis. Você é um improvável e você é escolhido. Só que eu te pergunto, você está pronto? Você está pronto para passar pelo deserto, pela prova, pela dificuldade? Você está pronto para passar pelo momento do silêncio? Você está pronto para passar talvez por uma doença? Talvez por um processo do câncer? Você está pronto? Por mais que você não esteja pronto, o convite do Senhor hoje para você é que você se prepare. Mas essa preparação não vai ser você e você, vai ser você e Deus. Deixa Ele te preparar. Deixa Ele fazer. Deixa Ele direcionar. Mas é muito difícil, é mesmo, irmãos. É muito difícil. É muito difícil. Cansa. Mas vou repetir. Se você está cansado, descanse, não desista. Aleluia. Ore aí no seu lugar. Ore aí no seu lugar. Fala: Senhor, quando eu pensar em desistir, me dá força para ir um pouco mais além. Fala com Ele, fala: Senhor, essa situação aqui hoje que me atormenta, é isso aqui que me atormenta agora. É isso aqui que tira o meu sono. É isso aqui que me perturba. É isso aqui que me faz parar e pensar em desistir. Coloque nome nisso, no que é. Fala: é isso, Senhor. E vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia. E estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, todas de adoração. Senhor, não quero que os meus
E vem, Senhor. Pai, essa é a nossa oração nessa noite. Nos resgata, ó Pai, deste lugar pequeno e nos leve a um lugar grande de adoração. Tu-me, primeira essência. Vem, vem, Senhor, e me resgata. Abra o seu coração, rasgue o seu coração, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira. E te adoro. Levante as suas mãos, diga: te adoro. Diga: vem, vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Diga: te adoro. E te adoro. Te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. E vem, Senhor, todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Você pode engrandecer o nome do Senhor? Diga um aleluia. 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 Duas coisas que eu quero te lembrar aqui. Primeira, se você estiver cansado, você vai fazer o quê? Você não vai desistir. E segunda coisa, Deus não é Deus apenas dos tempos bons. Deus é Deus em todo tempo. Amém? Glória a Deus, você crê nisso? Aleluia. Tem alguém em nosso meio que talvez não conhece deste Jesus, não conhece desse Pai, que deseja conhecer, aprofundar em se conhecer, fazer parte, né, dessa comunhão aqui. Você já faz parte, mas você sente ainda que precisa, tem algo a ser encontrado assim no Senhor. Temos alguém? Se tem, levanta sua mão assim. Temos alguém? Todos são do Senhor? Glória a Deus. Então dá um aplauso ao Senhor novamente aí, meu querido. Glória a Deus. Não desista. Por mais improvável que você seja, permaneça e continue. Amém?